Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos falar aqui em fenômeno dos transportes, né? Que é o mesmo que mecânica dos fluidos. Alguns conceitos fundamentais, tá? Então, primeira coisa é entender que é uma disciplina que vai tratar do transporte de algo, né? E o que vai ser esse transporte do quê? Então, nós vamos falar que vai ser transporte de fluidos. Tá? Esse é o grande objeto de estudo da nossa disciplina, é estudar os fluidos, vários tipos de fluido, mas assim, tem dois que são muito especiais pra gente, né? O primeiro fluido mais especial de todos é a água, né? Então esse é um fluido muito essencial para a gente entender, para engenharia, a gente conhecer o que a água vai fazer, né? Então, por exemplo, quanto que a água ela acrescenta de pressão em um reservatório, ou, por exemplo, qual é a pressão mínima que eu tenho que dispor dentro de uma caixa d'água para que eu tenha uma pressão razoável de água na minha descarga. Então, esse tipo de coisa a gente vai conseguir entender ao longo do curso, né? E temos que conhecer bastante coisa sobre a água, né? Um outro fluido bastante legal é o ar, tá? Um outro fluido bastante legal é o ar. Então daqui a gente já viu de cara, né, que os fluidos eles podem ser líquidos ou gasosos, tá? Líquidos ou gasosos eles podem ser, tá bom? Eles não podem ser sólidos, tá? E aí tem uma definição, não sei se você vai gostar muito dessa definição, mas é uma definição que eles dão para o que é um fluido, assim, basicamente, né? O que é um fluido? Então, imagine que eu coloque um sólido aqui, ó. Vou colocar um sólido aqui, ó. Uma caixinha. Uma caixinha aqui, ó. E aí esse sólido, eu coloque ele entre duas placas. Entre duas placas. Então eu vou colocar uma placa aqui embaixo, ó. E uma placa aqui em cima. Beleza? E aí, nessa placa de cima, eu vou fazer uma força nela, mas uma força pequena, tá? Uma força pequena. E essa caixa, eu vou fixá-la aqui no chão, tá? Eu vou fixá-la aí no chão. Beleza? Então eu tenho essa caixa aqui, ó. Deixa eu desenhar ela de novo porque ela apagou aqui. Tá. A partir do momento que eu coloco essa força, o que acontece aqui, ó? O que vai acontecer é que a minha caixa, ela vai se deformar, né? Porque ela está em contato lá em cima com a placa é puxada para o lado, já que tem essa aderência, esse cara vai se deformar, algo mais ou menos assim, ó, tá? Estou exagerando um pouco para você entender, né? Mas algo mais ou menos assim. E aí tá aqui, ó, a placa aqui e a placa aqui. Tá. Só que qual é a conversa aqui? Como isso daqui é um sólido, essa força ela tem um limite, né? Ela tem um valor F. Ela tem um valor F. Então ela vai conseguir entortar o sólido, mas uma hora o sólido ele vai fazer uma força oposta, de resistência. Entendeu? Então, esse cara vai entortar um pouquinho, mas ele vai uma hora segurar. Ele não vai deixar essa força deformar o sólido para sempre. Por quê? Porque essa é uma força que tem um limite. Ela é uma força que tem um valor lá, 1 newton. Então, o objeto deforma um pouco, mas ele para. E aí ele se estabiliza, ele fica parado aqui, ó. Por quê? Porque ele tende a voltar para a posição original, então ele faz uma força contrária à força F, ele fica parado ali, ó, tá? Está em equilíbrio. Agora, qual é a grande diferença entre os fluidos, tá? E por que esse cara aqui não é considerado fluido? Porque essa força aqui, ó, ela não consegue deformar este sólido para sempre. Como assim, professor? Olha aqui, ó. Vou te mostrar a segunda experiência, né? Segundo caso na experiência, mas vai ser a mesma coisa, ó. Pensa que aqui dentro agora eu coloquei um fluido agora, tá? Eu coloquei um fluido. Então aqui dentro, ó, tem um fluido aqui, ó.
ar ou água, líquido ou gasoso, tá? E aí o que eu vou fazer? A mesma força F, tá? A mesma força F, que vai estar aqui nos dois casos, né? Aqui é o antes e aqui é o depois, tá? O antes e o depois. E aí, o que vai acontecer com esse fluido? Bom, ele é água, né? A água vai se aderir a essa placa de cima e vai se deformar assim, ó. E vai se deformar assim. Aí você poderia me falar assim, ué, professor, mas é exatamente a mesma coisa do de cima. E aí eu vou te dizer, a princípio é sim, é a mesma coisa. A força F, ela deformou o objeto, né? O objeto que era uma porção de fluido. Mas, qual é a grande diferença para o de cima e o de baixo? Que esse aqui está tentando fazer uma força oposta, porque ele é um objeto duro, ele é uma caixa, tá? Então você puxa, prega uma caixa, né? E coloca uma chapa em cima dela e puxa essa chapa, ela tende a voltar para o lugar, porque ele é um objeto rígido. Então ele para por aqui em equilíbrio. Esse cara aqui, ele se deformou igual ao de cima, mas ele continua se deformando. Então, olha o que eu vou traçar aqui para você, ó. Ele continua se deformando a ponto de ficar uma coisa assim agora, ó. Entende? Ó a diferença agora, tá? Então, qual é a definição que a gente tem, que vai ter nas bibliografias, para fluido? Se alguém te perguntar como é que conceitua um fluido, aí você fala, dada uma experiência em que coloca-se os três tipos de estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, aquele que eu aplicar uma força F e se deformar constantemente para sempre, ad eternum, tá? É considerado um fluido, tá? Esqueci de manter a força F. Esse cara, mesmo mantendo a força F, uma hora ele estabiliza, porque ele é um sólido. Esses caras, que são fluidos como água e ar, né, são líquidos e gasosos, eles se deformam, mas eles continuam a se deformar para sempre. Tá? Eles vão se deformar enquanto houver essa força F, esse fluido vai se deformar. Tá? Então, a gente tem a definição dada por isso. Se essa deformação ela é permanente com a força F, a gente vai chamar de fluido. Tá? Beleza? Legal? Então temos o fluido aqui. Essa é a grande definição. Olha, eu tenho até uma coisa escrita no meu caderno aqui dizendo assim, ó. Fluido é uma substância que se deforma continuamente quando submetida a uma força tangencial constante qualquer. Legal? Deu para entender isso aí? Legal, né? Bom, antes da gente encerrar já essa aula, né, eu precisava falar alguns outros conceitos importantes para a gente começar a conversar sobre essa matéria, essa disciplina, né? Então, qual é o primeiro conceito importante para a gente pensar? Bom, o primeiro conceito a gente traz lá da escola, é o conceito de massa específica. Massa específica. Isso é muito importante, esse conceito, porque ele diz o quanto de massa está concentrada numa porção, tá? Num volume qualquer, tá? Então pensa só, dentro desse copo, se eu tenho água, ele tem um certo peso. Mas e se eu tenho ferro derretido aqui dentro? Ele tem uma outra massa, não tem uma massa muito maior, portanto um outro peso também? Então, a massa específica do ferro e da água são diferentes. É a massa específica quem nos conta o quão concentrado está aquela massa no determinado espaço, tá? Legal? Então, massa específica, galera, a gente vai chamar aqui na literatura de gama, tá? Massa específica, né? A gente aprende massa específica na escola chamando de densidade. Não é isso que a gente chamava? Densidade. Né? Se algo é muito denso, é porque tem muita massa em pouco espaço, entende? Tá?
Beleza? Então essa massa específica gama, ela é a massa que eu tenho distribuída num certo espaço, que a gente chama de volume, tá? Então massa por volume, a unidade vai ser qual? Ó, quilograma por metro cúbico, tá? Isso no SI, mas você pode ter outras unidades, né? Você pode ter grama por litro, né? Você pode ter quilograma por litro, pode ter, enfim, uma porção delas, né? Legal? Vamos mais uma coisa que você precisa, sim, saber. Ah, uma outra coisa. Falar em massa específica, é bom que você decore alguns valores. Você precisa saber alguns valores para a gente conversar em fenômeno dos transportes. Por exemplo, qual é a massa específica da água? Eu vou escrever aqui embaixo mesmo. Qual que é a massa específica do H2O? Então vamos lá. É quantos quilos tem por metro cúbico? Se eu pegar 1 metro cúbico de água, é a caixa d'água lá de casa, não é? 1 metro cúbico. E ela pesa 1000 quilos, tá? É aproximadamente 1000 quilos, né? Depende de cada região, mas a gente pode chamar de 998 quilos, tá? Por metro cúbico, beleza? Ou aproximadamente, né? Aproximadamente 1000 quilos por metro cúbico, tá? Legal? Aí, segundo conceito que é bem parecido com esse é o conceito de peso específico. Peso específico. O peso específico, galera, é quase a mesma coisa, mas agora está tratando da força-peso e não da massa. Então, aqui a gente vai chamar de Rho agora. E aí vai ser a força-peso. Então vai ser a força-peso dividido pelo, vou escrever até peso, dividido pelo volume. E aí se a gente for olhar em unidade, força-peso é Newton dividido por metro cúbico. Legal? E qual que vai ser, por exemplo, a força-peso, tá? A força-peso da água. Bom, se a gente fizer uma aproximação grotesca, mas bem grotesca, basta eu pegar peso, não é a massa vezes a gravidade? Então, a força-peso aqui vai ser, ó, a massa vezes a gravidade dividido pelo volume, tá? Dividido pelo volume. Massa vezes a gravidade dividido pelo volume. Então, como é que ficaria o da água? A massa pelo volume, né? Massa pelo volume é aproximadamente 1000. Vou colocar aqui um valor aproximado, tá? Acho que é assim aproximado, né? Acho que é. Aproximadamente 1000. E aí, vezes a gravidade. Por metro cúbico, né? 1000 quilos por metro cúbico, por 1 metro cúbico, vezes a gravidade, que a gente vai aproximar por 10, tá? Aproximar, né? É 9,81. Só para você entender qual é a ordem de grandeza do peso específico. Tem 1000 vezes 10 dá 10.000 Newton por metro cúbico. Portanto, era só para você ter uma noção que massa específica é 1000, peso específico é 10.000, tá? Por quê? Porque tem que multiplicar pela gravidade. Em alguns exercícios, você não vai poder multiplicar por 10, você vai ter que multiplicar por 9,81. Mas tudo bem, não tem problema, tá? Não tem problema. Vamos ver outros conceitos que eu vou falar para vocês. Você pode pausar, né, para copiar, mas vamos lá. Outros conceitos importantes para a aula 1. Tá, um conceito... machuquei a mão aqui. Um conceito legal para a gente falar é o conceito de fluido ideal. Então, fluido ideal, gente, é aquele fluido que não tem viscosidade. Então, é como se fosse assim, o fluido, ele passa pela tubulação toda e não perde energia, tá? Ele não perde energia na sua trajetória. Esse é um fluido ideal. Uma outra coisa importante para a gente conceituar é que os gases, eles normalmente se comprimem. Já os líquidos, eles não se comprimem tanto,
tá? Então é legal a gente fazer essa distinção, ao longo das aulas a gente vai fazendo, mas é importante lembrar, fluidos líquidos não se comprimem, são incompressíveis. Fluidos gasosos, eles já são compressíveis normalmente, tá? A gente vai aprender a fazer esses cálculos, tá bom? Então, valeu! Aula 1 é isso. Beijão, tá? Até mais.